Hoje, terça-feira, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Estou começando um pouco bem mais cedo, para que eu termine também mais cedo, né? E vamos continuar falando do mesmo assunto essa semana, que tem muito isso no nosso meio. Então, por isso, eu quero nos lembrar do que a palavra fala sobre tudo isso. Falsos testemunhos, quanto o nosso próximo. E muitas outras coisas, né? Que está no meio como um câncer no meio do povo de Deus. Então não custa nada, é um culto de ensino, é um trabalho de ensino, onde você aprende, eu aprendo, e assim sucessivamente vamos aprendendo junto, para a glória de Deus. Espero que todos estejam bem. E vamos para a primeira palavra de hoje. Êxodo 20, versículo 16, começa até então o nosso assunto aqui. Êxodo 20, 16 diz: não darás falso testemunha contra o teu próximo. É ou não é a palavra falando? É ou não é uma ordem de Deus para as nossas vidas? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas será que é isso que nós vivemos? Será que uma parte de nós tem mesmo certeza que todos estão de acordo com essa palavra? Ou será que uma parte de nós faz parte desse aviso que a palavra dá, dessa orientação que a palavra dá? Não darás. Quer dizer, se eu dou falso testemunho de alguém, eu tenho que pegar essa palavra e colocar em prática na minha vida. Assim como você também tem que colocar. Se até agora você viveu em leva e trás, ouvindo coisas que não era nem para ouvir, seu ouvido tem tanta coisa boa para que seu ouvido possa ouvir. Tem tanta coisa boa. Mas infelizmente, como eu sempre digo aqui, há pessoas que não sei lá o que existe nele ou nela. É dia e noite caçando confusão, caçando conversa fiada. É um leva e traz tão grande no nosso meio, uma falsidade tão grande. E eu sempre falo nessa página aqui, nesse meu trabalho aqui, que esse trabalho é para crente. Ou para quem quer ser um crente de verdade, né? Não seguindo a mim, mas seguindo a vontade de Deus. Aonde a palavra é quem nos orienta. É tanto disse e me disse. É tantas pessoas um contra o outro. E aonde está essa confusão? É lá no mundo, pastor Zé Carlos? Não, é no meio do povo de Deus mesmo. É no meio do povo de Deus que há esse desentendimento tão grande. Aonde não haveria de ter, se nós fôssemos mesmo convertidos, e se pegássemos a palavra de Deus e colocássemos em prática aquilo que a palavra nos orienta. Mas fazer o quê, né? Vamos para Mateus 19, 18, que diz: ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Vem de novo aí, falso testemunho. Em Mateus 19, versículo 18. Vem mais uma vez reforçando a palavra. Não darás falso testemunho. Aonde está o livro de Êxodo, pastor? Lá no Velho Testamento. E aonde está Mateus? No Novo Testamento. Quer dizer que algumas coisas do Velho Testamento, boa parte, dos compromissos que Deus lançou para que nós viéssemos colocar em prática, continuou mesmo com Jesus. Jesus ele veio e quebra a lei. Nós não vivemos sobre a lei. Moisés vivia sobre a lei. Era a lei. Mas a partir do momento que Jesus vem, passa pelo processo da cruz, nós deixamos a lei e agora nós entramos na graça. Mas na graça nós estamos sambando para lá e para cá.
Muita gente acha que só por Jesus ter dito lá em Romanos 8, se eu não estou eu equivocado, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, já acha que só de falar que está em Cristo, mas com as velhas manias, com a mesma roupa de antigamente, não. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, Deus faz tudo novo. Ele te dá uma roupa nova, Ele faz tudo novo. A tua visão, ela agora é diferente. Não é mais uma visão qualquer, mas é uma visão orientada por Deus. E não é isso que muitos de nós queremos. Queremos estar na igreja, mas com a mesmice de antigamente. Sem de se despedir totalmente do velho eu, que tanto incomoda Deus ter liberdade na minha e na tua vida. Essa é uma realidade. Enquanto eu estiver com essas práticas, matando, como aqui, não matarás, não adulterarás. Quantos adultérios a gente não tem por aí escondido, por baixo do pano? Que isso, pastor? Tem é muito. Porque hoje a igreja não passa mais por aquele processo. Algumas igrejas não passam mais. Algumas igrejas não chamam mais o membro, vem aqui, vamos jogar isso no mar do esquecimento. Aí é só juntar. Vamos juntar bastante gente, é isso que importa. Mas adultério ainda é um pecado terrível. Matar nem se fala, né? Não furtar. Pastor, tem crente que rouba? Não é todos não. Jamais, né? Mas tem uma minoria que é terrível. Se ele puder ter vantagem numa coisa, sabe que isso é roubo também, viu? Você enganar o teu irmão. Como eu já disse aqui, pega um carro fundido, coloca um bardal, um óleo bem grosso, e dá lá pro outro irmão, não, o motor aí tá novinho. Você está roubando a consciência do teu irmão. Eu estou roubando a consciência do meu irmão se eu pratico tal coisa. Roubar não é só eu ir lá na tua casa e invadir e retirar alguma coisa que você sofreu tanto para constituir para a tua família, para adquirir. Roubar não é só isso. Às vezes nós roubamos o melhor do meu irmão. Nós roubamos a inocência da pessoa, nós roubamos aquele espaço que ele ou ela nos deu de confiar a nós, e aí a gente vai e faz aquela decepção total. Tentamos enganar. Quem pratica essas coisas, que vive de engano, o engano ele vem sempre com um prejuízo. Como é que um malandro consegue manipular uma pessoa e retirar dele alguma coisa? Com engano. E tem muitos de nós que caímos nessa fase de engano porque nós mesmos procuramos coisa fácil. O que tem de pessoas querendo coisa fácil nesse planeta, e de repente o que parece ser fácil pode ser uma das piores preparada para te dar um prejuízo. Muitas são as pessoas que caem hoje nas páginas, no Facebook, Instagram, YouTube, tudo tem esses laços preparados com dinheiro fácil, parece ser fácil, mas sem você suar, não se engane a você mesmo, porque o que Deus tem preparado para você, com certeza você vai sobreviver. Mas muitos de nós não, nós preferimos enganar. Eu já vi pessoas vender uma coisa que não era dele, era crente, rolista, né? Tem alguma coisa contra, pastor, rolista? Não, o honesto, mas é difícil achar um honesto. Eu mesmo praticamente nunca vi. A maioria estão querendo te enganar. E o que trabalha honesto, ele não ganha dinheiro, porque ele vai te falar a verdade. Mas mais vale uma verdade do que 1000 mentiras. Aonde eu vou ocasionar um dano financeiro, muitas vezes, para uma pessoa que batalhou tanto para adquirir aquilo. Aí ele entra ilusoriamente. E às vezes é um crente fazendo isso com o outro.
No nosso meio tem muito isso. Tem não, pastor, todo crente é santinho. Tem muitos na pele de cordeiro que por baixo é um lobo. Essa é a realidade. Então Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Mas por que nós estamos questionando isso nos dias de hoje? Porque isso tem crescido de uma maneira extremamente grande no nosso meio. Aqui no livro de Lucas 3:10, nós vamos ver aqui um grupo de soldados. Então o grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E eles o ordenou: ninguém molestei com extorsão, nem denuncies falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. João exalta Jesus, o caminho. Nós temos que nos contentar com o que nós temos. Você tem o direito de correr atrás de mais coisas, sim, mas desde que Deus esteja te amparando nesses requisitos. O dinheiro fácil, nem sempre, quando você deita no seu travesseiro, na sua cama, às vezes você esquece, mas Deus não esquece de onde você tirou aquilo. Muitos grandes homens aí que a gente conhece vai para o inferno exatamente por causa do jeitinho brasileiro. Ninguém viu, vou facilitar tal coisa aqui, mas ele vai me beneficiar com tantos mil reais. Será que você, quando você deita, ou eu deito, as paredes de sua casa ou da minha casa não estão me chamando de ladrão? Ladrão, porque aquele cimento a qual você e eu adquirimos foi desonesto. As paredes falam, o seu carro fala, tudo fala. O problema, a dificuldade é que o homem muitas vezes, por exercer isso várias vezes, a sua consciência se fecha, aleluia, para a culpa. Na irmã Alcione Ribeiro Táxi, que Deus abençoe. Então assim, nós estamos cientes disso, mas o ato do pecar, ele começa a se tornar costumeiro e a gente começa a dizer: isso não tem problema não. O importante é que eu vou deixar um legado bacana para os meus filhos, o esforço do meu trabalho. Às vezes não é o seu trabalho que te deu algo, mas as suas e as minhas ações, que nem de perto e nem de longe, fazem parte do querer de Deus. Pastor, não pensa que aquele jeitinho, que você adquiriu tanta coisa assim, sabe, dando jeitinho, extraindo de uma grande empresa, ou do sistema, talvez, político que você trabalha, a quem faz, mas só fez parte, todo mundo pegou, pastor, mas você é diferente. Se você janta, almoça, tem o teu carro, a tua casa, você deita e dorme com a consciência leve, porque você sabe que tudo que você adquiriu debaixo de muito esforço, luta, não como algumas pessoas que recebem aí de herança, ou não sei quem ajudou, é assim, que nunca fez piscirica nenhuma. E muitas vezes nem é grato por quem o ajudou. Acha que tem que ser assim, tem que ser feito, mas quantos pais nessa terra ou nessa vida, pai e mãe, que deram o melhor deles para que os filhos pudessem ter uma vida mais tranquila, sem passar pelo processo que eles passaram. Hoje em dia nem são gratos mais ao pai e à mãe, que já até às vezes já partiu, não estão entre nós, mas não são gratos a Deus pela vida dos pais. São pessoas ingratas, que de uma maneira que os pais sofreram tanto para adquirir aquilo, eles dentro de poucos dias acabam com aquilo, porque eles não sabem quanta lágrima foi ali, quanto esforço os pais fizeram para entregar aquele filho, aquela filha que se comporta com uma irresponsabilidade
e uma ingratidão tão grande com relação àquilo que os pais sofreram para adquirir, para depois passar para os filhos, pegar uma mão com açúcar. Muitos dão valor, mas poucos dão valor. Eu já vi filho dizendo: a casa de meu pai é minha. Não é não, filho, não é não. Olha você errado aí. Casa do teu pai é do teu pai, da tua mãe não é não. Casa da minha mãe é da minha mãe. Não é minha não. Tu que não acorda para a vida não. Fica aí esperando os pais morrer. Tem filho assim, sabia? Que tem esse mau caráter dentro dele, essa coisa. Por que o pai não morre para mim assumir o sítiozinho dele? Por que a minha mãe não morre para mim adquirir essa casa? Você que não sai, vai colocar o sol na boleira, 40 graus aí, batalhar pelo que você acredita. Não vive escorado naquilo que seus pais têm agora na velhice. Você, para mim, é um covarde, desorientado de uma vez. Se você torce para ver o seu pai e a sua mãe falecer, para que você venha ficar com a casa, um sítiozinho que eles têm, para mim, tu é um péssimo caráter. E tem crente com essa natureza. Minha mãe está lá, meu pai está lá, eles têm um sítio. Eu estou esperando essa herança. Irmão, não fique esperando a herança de pai, não. De repente você morre até primeiro que eles. Então, não fique esperando, não. Vá você pedir a Deus construir a sua casa, aquilo que você pretende ter. Mas não fique escorado em cima de coisas dos seus pais, não. Êxodo 23, versículo 1. Êxodo 23, versículo 1 diz assim: não espalharás notícias falsas. Hoje nós estamos falando isso. Pessoas de um comportamento bipolar. No meio da família é uma coisa, fora é outra. Na igreja é uma coisa, fora é outra. No casamento, para as pessoas verem, é uma coisa. Em casa é outro. Certos comportamentos que não condiz com o que a Bíblia diz. Ah, pastor, eu não estou gostando dessa conversa. Pode ir embora. Oxe, aqui é papo para crente. Não é papo para quem quer viver aí desatinado, não, na presença de Deus. Esse papo aqui é uma conversa onde eu extraio da palavra. Se você não acredita na palavra, você está no lugar errado. Porque aqui eu extraio da palavra. Então não espalhe notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de justiça. Eu já vi pessoas fazer isso. Às vezes nem sabe do assunto, escutou, não viu. Mas já se junta mais uma patotinha e diz: não, é verdade, a irmã fulana está certa. Pois vai tu e a irmã fulana um dia pagar um preço alto se isso não for verdade. É por isso que no nosso meio há muitos fracos, feridos e doentes, mas muitos de nós estamos fracos, feridos e doentes por uma questão que nós mesmos procuramos. Nós temos que procurar cuidar da nossa vida. Nós temos que procurar cuidar de chegar no céu. E deixar a vida de bem e de A, deixa para lá. Se você não pode multiplicar as bênçãos na vida de alguém, então não seja multiplicador de confusão. Se você não viu, não tem prova, como que você e eu vamos lá afirmar uma coisa que nós achamos ou que alguém falou? E tem crente dessa maneira. Outro dia eu estava falando para Carla, a esposa minha. Tem dia que eu desanimei tanto assim com relação não ao povo de Deus, mas o contexto de igreja, a ideia de igreja. Que às vezes eu prefiro mais ficar em casa do que ir para a igreja, tem hora, porque... Mas eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que ir. Pastor, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de mim. Por muitas vezes eu ver certas coisas
que não dá de acreditar que está no meio do povo de Deus. Mas aonde é que eu consigo acalmar? Porque a palavra nos alerta com relação a isso. Que no nosso meio há muitos que, infelizmente, são joios. Que vai estar sempre no meio do povo de Deus, atazanando beia, perseguindo, gratuitamente. Eu não ligo, sempre falo para cá, se me chamar para pregar, amém. Eu não ligo composição. Se chamar eu de pastor tá bom, se chamar de José Carlos tá bom. Se chamar eu para sentar no púlpito tá bom, não ligo com isso. Mas uma coisa que me preocupa muito dentro da igreja, que ultimamente, é que boa parte da igreja não está tendo caráter mais. Por quê? Por que está acontecendo isso? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E quando o amor esfria, você pode ter certeza que nós vamos nos tornar algo extremamente ao contrário do que Deus quer e que tem reservado para cada um de nós. Seja multiplicador de bênção, seja mais ativo, cuidado com quem tu anda, com o que tu ouve. Antigamente a gente pedia cuidado com o que tu fala, mas hoje é cuidado com o que tu ouve. Porque quem ouve que não presta, tem uma boca para jogar para fora. E aí vai correndo, quando tá para B e para A, talvez aquela pessoa não deva isso. Viu? Talvez aquela pessoa não deva. E o dia que vir a conta para quem iniciou, vai vir para você e para mim. Que fizemos parte desse comprô. O povo de Deus não vive de comprô. O povo de Deus é orientado por Deus. É um povo pacífico, segundo a Bíblia. E um povo ordeiro. O que é ordeiro? Presta atenção em tudo. Cuida da vida deles. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Se essas palavras, ama teu próximo como a ti mesmo, você aplicar na tua vida, você pode ter certeza que tudo que vier ao contrário disso, você já vai estar orientado por Deus. Mas como que o Espírito trabalha na vida de um fofoqueiro? Não tem como, irmãos. Nem de longe, nem de perto. Mas, pastor, ela vai lá e ele fala em mistério. O diabo também fala. O diabo também fala. Porque quem se abastece de falta de caráter, Deus não tem aliança com ele. Vamos para a palavra. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para ser testemunha. Né? A gente está falando daquela pessoa que não sabe, mas se coleia comigo, porque é fofoqueiro também, aí se vira contra alguém, sem eu saber realmente que aquilo aconteceu. Tem muitos de nós vivendo assim, contrariando tudo que o Senhor aplica na vida nossa. Vamos para Êxodo 23, versículo 7, que diz: da falsa acusação te afastará. Olha só, Êxodo 23 e 7. Da falsa acusação te afastará. Não matarás o inocente e o justo, e não justificará o culpado. Ao mesmo tempo que ele pede para você afastar da falsa acusação, ele também nos ensina que nós não devemos justificar o culpado. Porque tem gente que protege, né? Filho, irmã tal, que é muito ligada comigo, então eu vou proteger ela. Não, a irmã não fez isso não. Ainda tem crente que diz, eu sou capaz de pôr a minha mão no fogo. Pois pode ter certeza, não precisa nem pôr a mão não, vai se queimar só de chegar na beirada desse fogo. Porque o culpado, a Bíblia diz que é culpado e pronto, acabou. Não existe, porque é teu filho, é meu filho. Se ele está errado, ele está errado. É por isso que no nosso meio cresce essa anomalia. É por isso que no nosso meio hoje quase ninguém confessa mais pecado. É por isso que no nosso meio a igreja está cada dia mais abastecida de uma frieza tão grande. É por isso que no nosso meio não se existe praticamente quase em lugar nenhum cura, libertação, transformação de vida.
A pessoa chega e acha que está indo para um cinema ou uma lanchonete. Não, a igreja você vai para comer o que você necessita, para que todos os dias você venha acrescentar um pouco mais de Deus na tua vida e na minha vida. Mas quando a gente vai para uma igreja que a maioria é fofoqueiro, que a maioria de tititi, pode ter certeza, a igreja enche. Porque o que é ruim parece que puxa mais gente ruim. Mas Deus está distante daquele propósito ali. Porque a Bíblia diz que se o homem e a mulher quiser ser transformado por ele, o Senhor não é ladrão. Você e eu temos que dar lugar. E dar lugar é mudança de vida. Entendeu? Se eu não mudo de vida, você não muda de vida, como é que estou lá junto contigo? Quantos irmãos estão dentro da igreja que não conversam com o outro? Eu conheço. Aqui na igreja que eu dirigia, no Alto da Boa Vista, tinha duas irmãs que elas não conversavam uma com a outra. Quando veio uma, depois veio a outra. Eu achei engraçado que do nada elas começaram a conversar. Mas não porque uma amava a outra. É porque elas tinham um plano. Que na viagem que a gente fez, de arrancar a igreja de nós. Não conseguiu. Quando a gente chegou, a nossa igreja estava vazia. Derivado de conversa fiada delas. Fiquei quieto. Você não vai atrás, pastor? Eu não. O povo de Deus tem que ter visão, tem que conhecer esse tipo de gente. O povo de Deus não pode ser uma massa que vai segundo o vento. O povo de Deus não pode ser levado por conversa fiada. O povo de Deus tem que ser orientado por Deus. Quando nós não damos lugar a Deus e damos lugar à conversa fiada, deu no que deu. O preço veio, eu senti aquele peso. As pessoas sumiram da igreja e elas por trás trabalhando dia e noite para lascar comigo. Não, lascar com elas mesmas, que são pessoas miseráveis. São pessoas que nunca vai sair a dor do meio da vida deles. Nunca vai sair a tristeza, o vazio. Vão estar sempre desequilibrado, porque o que você planta e eu planto, plantar não é obrigado, mas colher aquilo que você e eu plantamos é uma lei divina. Você e eu vamos colher. Se planta bem, vai colher bem. Enquanto a gente viajou, elas manipularam a igreja. Quando chegamos, ninguém estava ali. Eu, de vez em quando, falo isso. O que são isso? São pessoas crentes? Sim. Mas crente até o diabo é, irmãos. O diabo crê que existe Deus. Não, ele veio de lá. Ele não crê somente. Ele tem total certeza que Deus é real. Mas tem umas pessoas que quanto mais velho fica, parece que mais endemoniado fica dentro da igreja. É aquela pessoa que diz que quer pastorear. Pastorear é um chamado. E eu repudiei, não quero pastorear mais. Hoje eu sofro de ansiedade. Foi igreja, meu cabelo ficou todo branco. Mas pastor, não, tem tanta gente aí, levanta outro, Deus. Ah, mas eu vou ir recolher você, não tem problema não, melhor recolher. Não quero pastorear, não sinto vontade mais. Porque foi assim, toda vez que eu fui pastorear, foi uma doença diferente que veio tanta coisa. Ah, pastor, mas aí o senhor está se acovardando. Não, eu queria e quero pastorear desde que havesse uma igreja que pelo menos ouvisse o que você está falando, o preço que um pastor paga. Eu estou falando pastor, pilantra que está aí sentado com o nome de pastor é outro assunto. Aquele que vive da obra, que não está nem aí, ele não está nem aí. Mas quem tem amor, olha, eles estão resistindo, mas respirando de canudinho. Porque a igreja já está tão mal acostumada que não aceita mais esse tipo de pastor com a minha natureza. Tem muitos aí pagando um preço terrível.
Sofre, se pastor é não sei o que, se tudo de errado é o pastor. Mas pastor do povo de Deus existe isso. Mas espera aí, quando a obra de Deus começa a te fazer mal, que foi no caso meu, eu sofro de ansiedade hoje, eu como os dedos tudinho, não durmo. Quem está à frente de mim? Quem está à frente de mim? Quem está à frente de você? A Bíblia diz que é Deus primeiro, depois a família. E eu sou parte de quê? De uma família. Se a obra de Deus começou a fazer muito mal para minha casa, para minha vida, é melhor que eu afaste um pouco. Porque se você emburacar, você só vai cada dia mais amontoar mais dor de cabeça. Para você, sua saúde abala, daqui a pouco você morre, o desobediente vai continuar aí do mesmo jeito, o perseguidor vai estar aí do mesmo modelinho, você não mudou nada, a única coisa que mudou é que você entra nos viventes, você já não está mais. Ah, mas a tua coroa lá em cima vai ser linda, pastor. Vai, então colabore com o seu pastor. Colabore com a sua pastora. Colabore com a tua igreja. Não estou falando de dinheiro, não. Não tem coisa que deixa um pastor mais alegre que a união de uma igreja. Às vezes eu fico olhando esses ministérios que nem não é pentecostal, a união que aquele povo tem. E nós que somos pentecostal, misericórdia, o que acontece no nosso meio? Tanta desorientação. Diadema, França, boa noite, família linda, paz do Senhor a todos. Dona Alessandra, boa noite especial. Tuba, boa noite, irmão. Eu te amo muito. Você é fogo sem mensagem. Por isso que eu amo. Cada vez mais, né? Que Deus abençoe, Diadema, a tua vida, seus filhos e tudo que você tocar, a esposa, né? Que Deus continue levando você, tua casa, com a mão que Ele sempre levou. Também nós aqui te amamos muito, viu? Você e toda a sua família, lógico, né? Apesar que eu não tenho, assim, conheço eles por foto, né? Você via online, né? Via net. Vamos seguir adiante. Então aqui, Êxodo 23:7 fala da falsa acusação. Te afastará, não matarás o inocente e o justo, e não justificar. A gente não pode justificar quem está errado na opinião de Deus. Está errado e pronto, acabou, irmão. Para com esse barulho de estar protegendo vagabundo. Às vezes a gente protege uma pessoa que a gente tem ciência que ele está errado. Ele ou ela está extremamente errado. Não entra no meio disso, porque uma hora a conta vai chegar para ele e vai chegar para você também. E lá o olho que nunca dorme, nunca fecha, que é Deus, vai estar vendo, e é Ele quem justifica tudo. Você não tem esse poder para justificar um errado, desde que esse errado vá lá e se arrependa dos seus pecados, daquilo que praticou contra Deus ou contra aqui o homem mesmo, contra o nosso sistema no mundo. Quando ele for lá e pagar o que ele deve, ele passa a ser certo. Ele passa a entrar e fazer aquilo que é de agrado de Deus. Mas tem crente que protege coisa errada, viu? E é crente. Presta atenção, não. Levítico 19:11 diz: ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Eu preciso explicar isso. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo. O pastor, o que é furto? Furto é aqueles 5,5, antigamente, né? 5,7, né? O 5,5 e o roubo é o 5,7. Antigamente era assim, os códigos, hoje eu não sei mais. O que é 5,5? 5,5 era o roubo de descuido. Você está aqui, o ladrão passa por ali escondido, né? Então ele praticou ali um furto. Ninguém viu. Foi num descuido que você deu. O que é um roubo, pastor? O roubo ele tem vários princípios. O roubo eu posso invadir com a pessoa ali, que é um 5,7. Eu posso estar armado com relação a isso. E o roubo, em algumas ocasiões, pode se tornar um latrocínio. O que é um latrocínio, pastor? O roubo seguido de morte, ou morte antes para
atingir aquilo que a gente quer. Então, o roubo, a partir do momento que você usa uma arma, invade aquele local, é um roubo. Você está roubando. Mas no meio desse quadro, há outros atributos que podem acontecer ali. Tem o roubo seguido de morte, que é latrocínio, e tem o roubo também seguido de tortura. Cada coisa ali vai ser um código e é um crime. O roubo em si é uma coisa, e o que você pratica a mais ali com relação ao crime, com relação ao roubo que está ocorrendo ali, se eu torturar alguém, eu vou responder também. Se eu tirar a vida de alguém, eu vou responder também. Não é só o roubo não, e a tortura não. Aí eu vou responder 3 processos diferentes, que anexado tudo, quando vem ao caso da pessoa falecer, aí você entra num sistema chamado latrocínio. E latrocínio é terrível, porque foi um roubo que a pessoa fez. E automaticamente ele tira a vida do próximo. Então aí a cadeia é bem maior. Boa noite, pastor, e a paz do Senhor abençoado. Amém. Irmã Maria Cícera Cícero, seja bem-vinda. Então há uma diferença. É igual também quando a gente fala não existe pecadinho. Não, pecado é pecado. Mas tem pecado que a Bíblia diz que é pecado de morte. E tem pecado que não tem perdão. Pastor, você é doido? Deus protege. Não, tem um tipo de pecado que Deus não perdoa de jeito nenhum. Não é nem Deus. Quem não perdoa, ele faz parte da Trindade. É o Espírito Santo de Deus. Não se zomba do Espírito Santo de Deus. Que aquele que zombar pode ter certeza de uma coisa: se ele fizer isso conscientemente, ele está entrando num rol que não tem como voltar para trás. O Espírito Santo não é perdoador. Quem perdoa é o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, ele condensa tudo, ele alivia tudo. Mas ai de mim se eu tirar onda com ele, ou tirar sarro, qualquer coisa que eu vier a denegrir a imagem dele. Se eu falar mal do Espírito Santo, não tenho perdão pela parte dele. Só pela misericórdia de Deus mesmo. O Espírito Santo não é dotado da palavra perdão. Quem é dotado disso é o Senhor Jesus. É Deus, o Pai dele. O nosso Pai. E esses são dotados da palavra perdão. Porque a Bíblia diz que eles são misericordiosos. Então, por mais que eu blasfeme contra Deus, se eu me arrepender verdadeiramente e chegar aos pés dele e dizer: Pai, me perdoa, ele vai me perdoar. Mas e o Espírito Santo, pastor? Não. O Espírito Santo não é dotado dessa condolência para ninguém, não. Se você e eu desrespeitarmos o Espírito Santo, nós vamos desrespeitar só uma vez, porque ele não vai recuar com relação, a não ser que o Pai interfira, mas não vi isso na Bíblia ainda, dizendo que o Pai interfere, não. Porque eu acho que quando eu desrespeito o Espírito Santo, eu conhecendo quem ele é, eu certamente devo conhecer também o que vai vir dele para nós. E o que vai vir para nós dele é não nos perdoar. O Espírito Santo não perdoa, não. Então nós temos que ter cuidado com as nossas brincadeiras. Tem gente que brinca, tira onda, fala um monte. O Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é aquilo. Já vi crente pagar preço por relação a isso, né? Vamos para Levítico, ninguém dentre vós, né? Vamos para Levítico 19:18, que diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí tem uma outra dificuldade que a gente vê no povo de Deus, é essa coisa. Há umas pessoas dentro da casa do Pai que é mais vingativo do que quem está lá no mundo. Fica ali preparando ciladinha um para o outro, é aquela coisa. Está no nosso meio.
Ah, mas o senhor gosta de falar de crente. Ah, eu vou falar do mundo, é? Eu não estou falando do crente, eu estou falando de alguns comportamentos que crente tem. Vingativo. Deixa essa irmã, esse irmão comigo. Vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Eu já vi crente com essas conversas. E você não pode ter esse tipo de conversa. A pessoa te feriu. Eu aprendi lá no mundo que quem me dasse um tapa, eu dava logo ela um tiro. Era assim que era. Eu aprendi assim. Quem me dasse um prejuízo tinha que pagar também com a mesma moeda. Mas quando Cristo entra e reabastece a minha vida de algo que eu nem até hoje eu não entendo, porque Deus escolheu a mim, um homem tão estragado como eu era. Quando Ele me escolhe, Ele resolve então adaptar os conceitos dele na minha vida. Então aí eu parei de ser vingativo. Aí eu não fui mais atrás, né? Aí eu não guardo mais rancor. De algumas pessoas, assim, eu tenho um certo receio. Quero bem longe de mim, eu quero continuar amando, mas fica lá um pouquinho longe, porque não vai parar de me fazer mal, não tem jeito. Vai chegar o dia ali, é igual peixe elétrico. Quem é que já criou peixe elétrico aí? Pode pegar um peixinho elétrico desse tamanho, já vi, pequenininho, lá no Aripuanã. Tinha até para vender. Né? Então você pega ele, que coisinha linda, ele desde pequenininho, mas pode ficar esperando que uma hora ele vai te dar uma pancada. Uma hora você vai enfiar a mão no aquário e ele vai te dar um choque. Assim tem pessoas que parece que tem, não sei, não controla esse impulso de fazer maldade um pro outro, né? E assim tem no nosso meio muitas pessoas que guardam rancor. E isso só vai te fazer mal. Não vai fazer. A paz do Senhor, pastor José Carlos, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Estamos escutando a palavra do Senhor. É isso, cara? Aqui esse meu telefone é ruim demais de ler. Deus abençoe o Senhor e a tua família. É o missionário José, né, cara? Eu não estou enxergando bem hoje, eu estou meio atacado. É tipo uma nuvem, né? Missionário José, onde o senhor estiver, eu sempre acompanho, né? Vou lá, curto, é assim, né? Os trabalhos que o senhor faz. E quem estiver precisando aí de um pregador, missionário José, ele é pregador, viu? Ele vive aplicando a palavra de Deus em vários lugares. Se precisa de um pregador, missionário José está aí, pode conversar com ele, que ele vem na hora, né? Inclusive agora ele está para a banda lá de Peixoto, Nova Mutum, para frente ele está, né? Que Deus vos abençoe, missionário. Então, a pessoa em Levítico 19:18 diz: não te vingarás e não guardarás rancor. Quantos de nós não vamos alcançar o reino de Deus por questão de sermos rancorosos? Ah, pastor, mas servir a Deus agora tem que ser espírito de maionese? Não. Você tem que ter o Espírito Santo na vida, não é de maionese, não. E pegar o espírito de alicate que a gente tinha e pedir para Deus jogar bem longe. A transformação real da nossa vida não vem simplesmente de esforço. A transformação real da nossa vida vem um conjunto de fatores. É você olhar para uma realidade que você nunca olhou. Quando a gente está lá no mundo, nós temos uma realidade que não é nem de longe nem de perto parecida com a realidade de Deus. A gente é justiça pura, a gente acha que estamos fazendo justiça. Deu em mim, eu dou nele, é assim. Mas o homem e a mulher de Deus não se comportam dessa maneira, não. O homem e a mulher de Deus se comportam em deixar, muitas vezes, e até fugir, a Bíblia manda. Fuja daquilo que possa te fazer mal. Mas tem gente que gosta de um confronto, né? Fica olhando a vida de quem gosta de confronto. Uma hora ele vai ser confrontado com alguém maior que ele. Ou mais maquiavélico que ele. Os meus amigos, na época do crime, se tem vivo é um comigo, dois. E ó que eram muitos. Todos já estão aí, virou adubo de minhoca.
E assim no nosso meio tem muitas pessoas que estão na igreja, que Deus quer ajudar, mas não dá lugar para que Deus arranque essas pedras, essas mágoas. Você não é mais depósito de mágoa, você agora é depósito de alegria. Ao que reina em você é o Deus de paz, é o Deus que não te desampara, é o Deus que só acrescenta maravilhas na minha e na tua vida. Dá lugar a Deus e tudo isso vai passar que você nem vai ver. Você nunca mais vai nem lembrar das ocasiões tão temidas, tão terríveis que você viveu lá para trás e as feridas que causaram em você e em mim. Lança aos pés do Senhor e todo esse rancor, essa raiva, essa mágoa de alguém. Uma hora é você que vai morrer de parada cardíaca aí, de bobeira. Diz, Senhor, entra na minha vida e me faça uma pessoa mais feliz. E os meus inimigos estão nas tuas mãos. Arranca isso de dentro de mim. Quantas vezes na minha vida eu não dormia tão irado com pessoas. E o ódio, ele vai gerando uma outra coisa dentro da gente. São decisões precipitadas. E eu tomei algumas decisões assim. Por que vocês acham que eu sou todo cheio de tiro? Porque eu era bonzinho? Por que vocês acham que eu tenho 2 tiros na cabeça porque eu era bonzinho? E um bocado pro corpo afora? É porque eu era bonzinho, é? Não, é porque eu vivia nesse mundo. Toma lá, dá cá. Você fez, toma. E vinha de volta para mim. Tudo que eu planto vem, vai refletir na minha vida. Ou agora ou lá na frente. Então pense no seu amanhã, não amanhã, mas hoje. É uma ordem de Deus para a nossa vida. Vamos para Deuteronômio 5:20, que diz, não dará falso testemunho contra o teu próximo. Só confirmando toda a leitura que foi dita hoje. O último versículo de hoje, Provérbios 25:18, que diz, assim como uma arma, uma espada, uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentira contra o seu próximo. Você vê o que Provérbios 25:18 diz, que é o mesmo comportamento de uma arma. Uma vez eu fiquei muito nervoso porque falaram para mim que homicidas não iam para o céu. E eu era novo, convertido. Falei, então o que eu estou fazendo aqui? Se o pastor Roberto na época me disse que Deus já havia me perdoado. E eu não entendi. Eu fui na casa dele de madrugada acertar as contas com ele lá. Eu era bravo. E eu cheguei na casa do pastor Roberto e chamei ele de madrugada isso. E falei para ele, a partir de hoje eu não sou mais crente e o Senhor mentiu para mim. E o pastor Roberto, muito sábio, ficou calado, ouviu, e eu nervoso. Rapaz, estou perdendo meu tempo, fui para a igreja, servi a esse Deus, porque me falaram que perdoa. Eu quero ter paz, que eu não tinha paz. Eu tinha medo de tudo, muitas coisas na minha vida e na vida de outros. Não faz porque é corajoso. Você faz porque você tem medo. A insegurança é constante na vida de um homem que vive no mundo do crime. Você nunca sabe até que dia você vai viver. Porque há um ditado que diz, com ferro fere, com ferro será ferido. Não é só um ditado, né? Então cuidado com o que você planta, eu sempre digo isso. Então cheguei na casa do pastor Roberto e falei um monte. Depois ele, com muita calma, ele me explicou. Zé Carlos, não é que o homicídio, a Bíblia diz que todos os seus pecados foi lançado no mar do esquecimento. Esse homicida aí, muitas vezes, não é o que mata a pessoa fisicamente. O homicida é uma espadinha que a gente tem aqui, ó, chamado língua. Língua de tamanduá bandeira. É aquele cliente que entra, tem que o porteiro tá
trazendo a igreja, a língua dele para a beiradinha da calçada, porque senão daqui a pouco ele está dando aqueles gritos, ai, não é nada, é o carro passando ainda na ponta do diabo da língua dele lá fora. Esse tipo de pessoa é capaz de matar uma outra pessoa espiritualmente. Deus me livre de quem comete isso. Porque a pessoa que morre espiritualmente são pessoas extremamente difíceis voltar a dar crédito a Deus. E tem pessoas que servem a Deus que têm esse comportamento de matar o outro através da língua. Como assim, pastor? A língua vai lá e mata? Não, é o que eu falo, o que você fala, que ocasiona essas situações. Que podemos matar, sim, de fato, uma outra pessoa. Espiritualmente, essa pessoa não vai querer mais negócio com Deus de jeito nenhum. Não, eu fui pro meio desse povo aí, faz só fofoca. Falaram do meu casamento, falaram da minha vida. Então nós temos que cuidar muito, porque a nossa língua é uma grande arma. Bem pequenininha, a Bíblia diz que ela é pequenininha, mas ela é capaz de pôr fogo no mundo. Então nós temos que ter esse cuidado. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda. É o perigo daquele que diz mentira contra o seu próximo. Mas ele disse como? Com a ponta da língua, com a língua. 1000 vezes você nascer mudo. Ou eu ter nascido mudo. Porque aquele que destrói, aleluia, os propósitos de Deus na vida de uma outra pessoa que está ali pendengando, precisando de toda a misericórdia de Deus, chega um e fere ele, toma, fala alguma coisa. É igual aquela pessoa que passa crente hoje, aí no outro dia a igreja já está falando, algumas irmãs, né? Já falando, por que essa irmã não está vindo de calça? Acha que é a calça que salva. E que adianta andar com vestidão arrastando se gosta de falar da vida dos outros? 1000 vezes ela ir com a calça dela, mas ir realmente olhando para aquilo que Deus quer. O que adianta ter essa santidade? Você por acaso é jabuti? Jabuti tem um cascão por fora, mas é molinho por dentro. Eu já comi jabuti. Tu não pode viver com essa casca. Essa casca não pode se tornar casca a tua vestimenta. Mas a tua roupa faz parte de um conceito. Cada ministério tem um conceito. Tem uma norma. Então não adianta. O que adianta é nós colocarmos em prática aquilo que Deus quer na nossa vida. É isso que é. E cuidarmos da nossa vida. Mas hoje a fofoca está tão grande que até os homens estão fazendo fofoca hoje, né? A maioria estão fazendo fofoca. Gosta de uma fofoquinha, tem hora que você conta uma coisa para uma pessoa, você precisa desabafar ou contar uma coisinha de nada para ele ou para ela, daqui a pouco você está esparramado na cidade inteirinha. Por quê? Muitos de nós não temos mais a cautela de ouvir e dar uma força para o outro e guardar aquilo, porque aquilo, se for adiante, pode trazer coisas seríssimas, constrangedoras para a vida do teu próximo ou para você mesmo. Então é essa consciência que o crente tem que ter. Cuidado com a tua boca, guarda, porque não é brincadeira. Quando Deus trazer o retorno do que você e eu falamos, pode ter certeza que não vai vir brincando não. Amém? Essa palavra de hoje parou em Provérbios 25, 18. Amanhã estaremos aqui. Só não vou estar aqui sábado, né? Sábado eu vou estar, acho que na Barra, né? Não tenho certeza. Mas desde já agradeço a todos. Eu acho que vocês entenderam o que foi dito hoje aqui, né? Pastor, o senhor hoje não falou de política? Vocês não sabem o que está acontecendo aí. Tudo que eu estou colocando com relação ao que está acontecendo em Tangará, o Instagram, o Face, estão cortando. Eu nunca vi isso. Não, já faz um tempo que esse plano maléfico está acontecendo no nosso meio. É uma ditadura silenciosa, né? Agora estamos sendo desprovidos até daquilo, das nossas opiniões. Aí eles cortam, né?
Eles cortam, mas eu guardo tudo, né? Eu lanço lá no YouTube. No YouTube eu não sei. Só um vídeo que eu vi lá que não tá rodando, né? Aí eles já cortando. É quando eu dou a minha opinião e o que eu acho. Não, é o que eu vejo, não é o que eu acho. O que você acha é uma coisa que você não tem certeza, né? Então, assim, que Deus abençoe a todos. O povo aqui em Tangará continua de pé com a mesma luta, né? Lá no trevo. As televisões não estão mostrando, mas o Brasil está praticamente parado. Tem muita gente em Brasília. As televisões estão aí. Pega uma televisão cada vez maior, põe dentro da tua casa, põe a Globo para orientar seus filhos, esse canal tão pilantra, né? Partidário, que sempre quis e quer denegrir a tua casa, a tua família. Sempre quis. Mas não é só a Globo não, tá a Record, tá um monte de TV se comportando estranhamente. Agora, você quer ver notícia do Brasil? Tá lá fora, né? Inclusive hoje eu acho que eu vi um vídeo da Rússia se manifestando. Se haver mesmo essa pilantragem que eles estão falando aí, a Rússia vai intervir. Aí a conversa não fica boa não, hein? A Rússia é um país que gosta de briga. Mas acredito que esse povo que está nas ruas aí vai acabar, sim. Alguma coisa vai ter que vir, né? Seja ou não. Agora, pastor, mas o senhor está preocupado com isso? Não, o que vier para mim, tudo está se cumprindo o que Deus falou e que vem falando na palavra dele. Acorda que os dias são maus. É assim que a Bíblia diz. O que vier, temos que estar preparados para qualquer coisa. E acima de tudo, debaixo de uma proteção terrível que é a proteção de Deus. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Em Ti nós confiamos e lançamos toda a nossa confiança. Porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. E não há Deus nem de longe nem de perto com a grandeza que o Senhor tem. Abençoe cada pessoa nesta noite, Pai, que estava ouvindo essas palavras, mesmo com esse jeitão estranho meu. Mas a sua palavra não é estranha. A partir do momento em que nós ouvimos a tua palavra, ou procuramos conhecê-la, realmente o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Senhor meu Deus, visita a irmã Josefa, o seu esposo, seus filhos e seus netos. Toda a família, Pai, em nome de Jesus. Visita a saúde, dando cada dia mais bênçãos e bênçãos sem medidas para este casal tão abençoado lá no Nordeste. Deus, também nesta noite apresenta a vida do meu grande amigo Diadema, aonde ele estiver, que não sei aonde ele está no país, mas que o Senhor continue. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, então o Senhor está em todos os lugares, e que em todas as causas do Diadema, as causas da família, esteja sob o teu controle, que o Senhor livre do acidente, do homem mau, daquilo que possa trazer-lhe, Pai, dor e sofrimento, que o Senhor complete com exatidão do teu tempo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida do Diadema e sua família. Pai, também apresento nesta noite a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, a irmã Joana, e da luta que eles acreditam no Senhor e no esforço que eles têm feito para chegar a um denominador comum. Que o Senhor acrescente dias de bênção e de saúde. Assim, meu Pai, também apresento a vida do Júnior, da Kelly, a saúde principalmente, dos dois agora, Pai. Que o Senhor faça cada dia mais presente, através dos movimentos que o Senhor faz, em tudo que o Senhor tem feito. Sou grato. Imagina o Júnior e a Kelly. Imagina o Júnior, Pai, e a Kelly, o quanto eles estão gratos por tudo que o Senhor tem chegado até a eles, com todo o poder e pompa e glória que o Senhor tem. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, aonde eles estiverem. Que o Senhor continue acrescentando cada dia mais a tua presença na vida, na casa, na família, em tudo que eles tocar, que sejam mais que vencedor, em todos os requisitos, porque o Senhor vai estar sempre à frente das causas deles e das nossas causas. Abençoa as pessoas que estão aí hoje, Pai, que não se apresentaram, as pessoas que irão ver esse trabalho ainda. Que o Senhor
cada dia mais. Seja um Deus de refrigério. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que fez parte desse trabalho de hoje. E que as bênçãos do Senhor sejam acrescentadas conforme a tua medida. Desta maneira também apresento a saúde de minha mãe, os meus irmãos. Que o Senhor continue levando com mão forte, porque eu sei que o Senhor é um grande Deus na vida da minha família. Dê saúde a todos eles e que o Senhor possa ter o teu nome enobrecido através de cada neto, cada filho. Senhor, que o Senhor também nesta noite visite a Anne e o seu esposo lá em Porto Velho. Que o Senhor também visite a Samira e todos os propósitos que o Senhor assim tem feito na vida dela. Pai, apresento a minha esposa, todos os seus sonhos e propósitos. Apresento a nossa história, o nosso casamento e também o nosso chamado. Que o Senhor venha nos alimentar constantemente, Pai, daquilo que de outra forma nós não alcançamos. Que a tua presença, a presença do Espírito Santo, a presença da Trindade na nossa vida. Nenhuma luta, Pai, nós conseguimos vencer sem essa trio junto conosco, que é a Trindade, que é o Senhor, o seu Filho amado, e o Espírito Santo que ainda está aqui na vida de cada um que assim permite. Glória seja dado o teu nome nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de nós, segundo a tua preciosa vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos tenham uma noite de salvação. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Fique em Deus. Muito obrigado, Diadema, José, missionário José, né? Também a irmã Maria e os demais que estão aí que eu não vejo, mas muita gente assiste esse trabalho, né? Eu até entendo porque uns estão aí só para ouvir, sair correndo. Mas amém, é assim mesmo. Como que eu vou conseguir alguma coisa se você não sair correndo, né? Mas tem outros que não, entra aí, ouve, glorifica a Deus, porque Deus ainda fala através de muita coisa louca neste mundo. Amém? Fique com Deus e até amanhã.